e é meu porque o outro deseja. E portanto, quer dizer, o lugar é isto, quer dizer, é esta dicotomia, e por isso é que eu gosto mais de Martha Argerich quando ela fala sobre a questão do espaço público. O espaço universalístico político, isto é um espaço que tem regras mais universalistas, mais políticas, onde o homem político não é definido pela raça, pelo credo, pela religião, pelo nós, mas por um programa, por uma filosofia cívica, por um estar na cidade. A cidade é um espaço de minutos. É por isso que eu acho hoje, por exemplo, isto acho que é preocupante, com esta turistificação da cidade, por exemplo, com esta tematização da cidade, eu fico muito preocupado porque na realidade a cidade começa a ser um espaço, exatamente, já não é o espaço público da fruição, não é? É o espaço, digamos, do consumo. Isto é, eu tenho dinheiro, posso consumir a cidade, posso ocupar a cidade, não é? E portanto, quando conheço a questão, que é muito importante, ponho um ponto também desta questão do ambiente, que é, na realidade, eu nunca me esqueço do documento do Watchwater Institute, que lança um livro que é Sinais para o século XXI, em 1929. Estava no Complutense de Madrid e aparece esse livro que é fantástico, que é terrível, em que apresenta uma série de dados, mudanças climatéricas, estaremos a viver brevemente a crise dos cereais, não é? Segundo os estudos desse organismo não governamental. Temos aí duas crises violentíssimas, a do petróleo, que já estamos a viver, mas as maiores vão ser de cereais, a da água e a dos conflitos sociais. Eu ontem fiquei assustado quando vi o professor Ivo Cabanes e uns jovens investigadores portugueses que foram estudar cidades em África e na América Latina, e é assustador o que está a passar, extremamente assustador. Às vezes aquilo que foi apresentado pelo professor é trágico, mas as questões sociais não estão muito abaixo desta realidade. E terminam-se com esta. Cada vez mais a tendência é essa aproximação, os mecanismos de privatização dos recursos básicos, a água está apenas a ser privatizada na Europa, está a ser privatizada, é uma tendência global. A Nestlé é a grande promotora desse processo. Em Moçambique, em que a terra toda pertence às comunidades, neste momento há um processo exatamente de captura destes terrenos e de especulação destes terrenos. E mais, em que as pessoas, a polícia e o exército, tomam ação nos despejos. Isto é, neste momento a ONU já não teve coragem de dar continuidade à comissão responsável pela monitorização, e é muito importante, eu acho que a monitorização é um instrumento fundamental para o século XXI. Mas também é fonte de ideologia. Espanhóis vão dizer que está colocado. Há aqui, digamos, uma incorporação. Por exemplo, nós estamos aqui na Fundação, não é? Isto é uma coisa que eu tenho dito. É evidente que eu pessoalmente gosto mais de estar no café da tarde. Porque a capacidade de ser... Também somos capturados, Filipe, não? Há uma incorporação. É evidente que o poder económico tenta ser capturado e incorporado. Não é? Há aqui uma incorporação de incorporado. E, portanto, quer dizer, na realidade, o mundo da ciência tem sido incorporado e tem sido capturado. Não é? É evidente que nós temos que pagar a luz, a água, a saúde, o ensino dos filhos, essas coisas todas. Mas na realidade, eu digo o seguinte, só é possível uma ordem cívica, eu penso que só é possível uma nova ordem ética e cívica e política que possa exatamente pôr o mundo no bom trilho, com as pessoas que estão na fronteira. Eu acho que a sorte deste mundo vai ser os despejos, não das casas, mas do trabalho. O facto de nós estarmos todos condenados a ser despejados do trabalho, esta vai ser possivelmente a grande eu acho que aí pode ser possível a humanidade, porque aí nós não temos nada a perder. E neste momento ainda temos alguma coisa a perder. Já perdemos bastante, mas ainda temos um pouco a perder. Eu penso que quando nós somos todos despejados dessa coisa que é o trabalho, que é a coisa mais ingrata que existe, porque nos prende.
fio ariano que nos liga a um vício, não é? É o único criador de valor. E, portanto, quanto mais despejos houver de trabalho, eu penso que mais liberdade vai haver e maior capacidade vai haver de mobilização para as questões ambientais, que são fundamentais, e para as questões sociais também. Fernando, eu posso passar agora. Peço desculpa de me interromper, não queria de maneira nenhuma, mas pediu a palavra e eu ia virar a câmara. Não sei se estou mais entre povos, mas é nessa qualidade. Não é bem exatamente nessa qualidade, mas, digamos, uma antropologia filosófica neste momento, uma dimensão da antropologia. E nós sabemos que o Heidegger escreveu Basisdenken, não é? E o que é pensar? E realmente eu penso que aqui hoje tiveram as duas formas, não é? Aquele pensar para o controle, para a dominação, que tem não só os economistas, Fernando, meu caro Fernando, os políticos, e outras formas, os religiosos, o poder religioso, o poder político, o poder económico. Portanto, são formas de pensar, são formas de controle para a dominação, não é? E há depois uma outra, que é, digamos, aquela que me parece que está aqui mais dominante, não é? No mundo hoje, presente na NASA, presente nas questões do urbanismo, da vida de hoje. E depois há, de facto, posso? Não? Não sei se Eu estou a fazer só uma pergunta sobre o que é a nossa lei. Não, mas eu paro. Não, Cavalgar. É que eu sou o Cavalgar o discurso de ninguém. Mas, ou então, há realmente uma outra forma de pensar, não é? Que penso que está muito presente nesse bairro, não é? E na forma como o Fernando falou de certas pessoas e o Mariano falou, não é? De certas pessoas, não é? Que é pensar não para controlar, mas para revelar para a libertação. Revelar quem são as pessoas, quem é. Então eu não controlo, eu não penso para controlar, para dominar. Eu penso para revelar o outro. Não é? E para que é que eu preciso do ouvir, de o escutar? Não é? Isso que o Fernando traduziu bem e depois o Mariano testemunhou. Não é justamente para a libertação. Não é? E por conseguinte, penso que realmente aí a questão do mercado, da economia, mas também a política, evidentemente, ou outras formas de as religiões fundamentalistas e tudo isso, e o catolicismo todo, até o podemos dizer que todas as formas realmente que são de dominação, não é? Já agora pensar, realmente a questão está no pensar e como é que podemos, não é isso? É possível que esteja na margem, não é? A margem nos permite a libertação. Os que estão na margem, é aí que talvez seja possível, de facto, começar a pensar para a libertação. Agora, estes senhores pensam para o controle. Monitorização, controle. E, portanto, esgotamento da espécie. Não é? Está visto. Não é? São os tais 2, 4, está à vista. Portanto, de facto, estamos no fim, na verdade, do exercício de uma forma de pensar para o controle da dominação. E, por conseguinte, talvez que o Sócrates dizia, não é? Da maiêutica, não é? Pensar para a libertação. Mas professor, é exatamente isso. O António ontem falámos sobre isso em Lisboa, na Faculdade de Arquitetura, quer dizer, no bloco de organização. E, na realidade, quer dizer, a questão é esta, e falava-se muito em mediação, não é? Participação. Mas, na realidade, a própria mediação e participação que se faz, eu tenho aqui duas jovens bastante sociais, quer dizer, mesmo na questão da mediação, que é uma coisa muito próxima de vocês, quer dizer, mediar, participar, promover, etc., na realidade,
muitas vezes é muito mais um controle, a incorporação de uma comunidade que se quer controlar, que na realidade é uma mise-en-scène. E eu acho que hoje o grande problema é que a sociedade se transformar-se em mise-en-scène, em espaços de representação. Onde a ciência também é, ela própria, quase uma arte performativa. Como é que se vai desmontar isso tudo? Não é? É complicado, não é? É complicado. Isto é, nós quando estamos, falou ali a colega psicóloga, eu subscrevo, gostei disto que eu vi, quer dizer, mas a questão é esta, quer dizer, nós estamos a trabalhar com uma comunidade, ou com o outro, não é? Ou com o ambiente, não é? E muitas das vezes, a questão que nós colocamos é esta, e vem muito ao ponto da tal margem. A margem, muitas das vezes, não domina o nosso código, e nós muitas das vezes não entendemos o código da margem. E muitas das vezes nós estamos solidários com a margem, mas a margem está em confronto connosco. Pronto, há uma grande, não é? Eu disse a piada com uma jovem que foi ao laboratório de habitação básica, que é fazer uma tese sobre o trabalho que estamos a desenvolver, que achei muito simpático. Não sei se temos património para isso, mas pronto, acreditamos que sim. E eu disse que eu gostei de visitar a comunidade, então quando ela entrou, eu estava a apresentar a comunidade e passado um bocado estava uma senhora a insultar a mim e uma certa pessoas, não é? Isso que já foi. Mas isto é assim, não é? Nós trabalhamos em contexto de conflito permanente, não é? Portanto, Paulo, é só, não sei se posso dizer, já estou de acordo com a Marina, no sentido em que acho que é inevitável, é uma natureza humana. Quer dizer, agora, haverá tanto mais conflito quanto menos se reconhecer isso. Agora, há uma identidade. Sobre aquela questão da passagem para a habitação social, eu gostava mesmo. Como é que teoriza essa questão? a passagem de... Destes bairros que são ocupados de forma mais espontânea, mais vivida, não é? Mais de dentro para fora, como é que é? Este desejo de passar para uma habitação social, pagar conta de luz, conta de água. Sabe o que é? Ir para um prédio com 10 andares. Mas eles não querem, quer dizer... Eu sei que eles querem ficar lá, mas querem ter água, querem ter luz. Sabe qual para o seguinte? Aqui entra aquilo que a questão que encontra-se na intervenção e também aqui, quer dizer, é a questão do medo. Não é? Nós estamos a falar de pessoas com 70 anos, com 80, vulneráveis, totalmente vulneráveis. Pessoas que foram acantonadas, não é? Depois também há aqui uma construção da pessoa, uma construção negativa. Isto é, vejam o que disse Mariano. Eu estudei, ele é economista, não é? Está a acabar o mestrado em gestão. Eu trabalho na grande empresa de construção internacional, quer dizer, portanto, é um homem que domina os códigos. E diz ele, eu estudei, eu sou, mas como orgulho, eu sou filho, não é? Eu sou um vencedor. Os outros sentem-se como uns fracassados. E, portanto, quer dizer, há ali uma construção negativa do self, da pessoa. Portanto, nós quando estamos, não é, a trabalhar com essas pessoas, estamos a trabalhar aliás, sabe disso, da psicologia, estamos a trabalhar com pessoas vulneráveis, não é? Eu nunca me esqueço de questões do ambiente. Um dia convidaram-me para ir à Câmara da Póvoa de Varzim, em 1992, 93. Queriam fazer um grande plano de haver o mar. Então, e o plano que era plano especial para ver o mar. Vamos qualificar a ver o mar. Eu tive uma reunião com as pessoas em ver o mar. Então estava-se a Presidente da Câmara a falar das coisas ambientais e eu estava a dizer que era um erro. Comecei a tal disparado. É? Comecei a falar dos erros e dos atropelos ao ambiente. E eu comecei que se montou. Que disse, eu estou lá preocupado com o ambiente do senhor. O que é que tem a ver com isto? Nós queremos a qualidade de vida. Portanto, hoje a qualidade de vida desses senhores é ter casas à frente de gente rica e terem os bairros atrás das casas de gente rica. É perderem. Isto é, perderam a praia, perderam a atividade económica, perderam o direito ao lugar, perderam o direito a tudo. Não é? Portanto, quer dizer, é muito difícil, não é? Quando vamos lá com um discurso, é evidente que eu abandonei a reunião, não aceitei fazer parte da equipa, porque deixei de ganhar dinheiro também. Não fiz parte da equipa exatamente por causa disso, porque o plano em si tinha implícito uma atitude de gentrificação, isto é, ele ia excluir aqueles que têm o direito ao lugar, isto é, mas é interessante, veja, hoje não há lugares, esqueça, hoje não há lugares. E aí, pronto,
no meio desta coisa toda, não é? Se houvesse lugares, possivelmente não teríamos tantos problemas ambientais. Porque as comunidades podiam se revoltar. E hoje não temos essa comunidade, não é? A revolta é impossível, quer dizer, eu não estou a ver 3 velhinhas na aldeia de Cabreiros a pegarem alfaias e virem para a vila protestar contra os partidos, quer dizer, nem que não tenham água potável. Eu nunca me esqueço, que estas questões ambientais são muito complicadas. Eu um dia era deputado municipal, representava a minha comunidade, era um dos da comunidade, eu sou euroquense, e um dia chegava alguma coisa que tinha sido aprovada na Assembleia da República por unanimidade, foi aprovada por unanimidade na Comissão da Região Norte, e quando foi a votação houve um voto contra. Ficou tudo em choque. Repetiram 4 vezes a votação, porque eu votei contra 4 vezes. Então ninguém tinha acreditado, toda a gente dizia, o senhor era mau euroquense, não péssimo euroquense, até as pessoas de fora estavam a favor e você, isto é um indivíduo, você queria era taxa, queria ser o dono do geoparque e tal. Hoje percebemos que afinal o geoparque não era treta, permitiu a construção de uma empresa que destruiu todo o vale à custa de uma coisa que é o centro de interpretação de canal, que eu votei contra, é o meu amigo. Não acho que eu tive um amigo de infância. Mas as questões ambientais são muito complicadas, quer dizer, porque depois vem o trabalho, não é? A empresa dizia que ia criar 100 empregos, afinal só criou 10 e destruiu todo o Amazonas. Isto é, temos uma zona com os fósseis, com a exploração da lousa, que contaminam todos os equívocos e os cancros são uma coisa terrível e, portanto, temos todo o Vale do Paiva contaminado com metais pesados. É muito difícil, não é? Quando vamos passar esta discussão, quando a comunidade está fragilizada, porque a comunidade não tem trabalho, a comunidade não tem elites, a comunidade não tem elites com capital simbólico e cultural que possam dialogar connosco. Nós temos que habitar ali, não é? Veja, eu, por exemplo, estou numa comunidade que é a Ilha de Bela Vista, em que se eu não fosse tolerante, mesmo perante os insultos, é verdade, dizer assim, não, estão a fazer um trabalho fantástico, mediação, agora os caras sabem disso, e aquilo é um paraíso, nada disso. E se fosse a reagir de forma, digamos, afetiva e emotiva, eu já tinha pegado o meu tipo de laboratório e fomos embora e dizer a Júlio Ferreira, não sei como é que você consegue, mais esta gente fazer, trabalhar aqui com os insultar e barrar, não sei o quê. Mas se não tivermos essa vontade, isto é, se não tivermos uma hiper-racionalidade, sim, não é? O tal olhar distanciado, não é? De antropólogo. Eu penso que a antropologia é fantástica, portanto, esse olhar distanciado. Se nós não tivermos esse olhar distanciado, não é? É evidente que não conseguimos ajudar as pessoas, não é? Ou então chegamos lá e fazemos aquilo que foi feito na década de 50, 60, na América Latina, em construirmos casas para as pessoas, mas não perguntamos que casa é que eles queriam, não é? E o que é que está a passar? Esta gente não quer ir para o bloco não tem a horta, o bloco não tem a cadeira cá fora, não é? Dizia um morador à pessoa, se eu deixar os sapatos à entrada da porta que me deixava na ilha, eu fico sem sapatos. Se eu colocar um vaso cá fora, eu fico sem vaso, mas é enquanto eu entro e saio. Portanto, quer dizer, eles perdem isto é comunidade, não é? Agora, na realidade, eu, sobre as questões do ambiente, sou muito sensível, sempre estive ligado a muitos ecologistas, não é? E é importante, é evidente que há tal biologia de poder, não é? Pronto, porque na realidade muitas vezes os governos fazem estes estudos e monitorizam por uma questão de poder, quer dizer, de controle. E também, eu ontem dizia isso, um grande investigador, um homem extremamente sério, chamado Pedro Guinda, um homem fantástico, e ontem fui muito crítico e até muito deselegante, até fui um bocado admirado, porque eu só identifico muito com as ideias dele, e eu fui muito duro, porque nós académicos, quem está na investigação tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes é o nosso discurso que vai exatamente justificar a ação política. E nós muitas das vezes com o discurso do risco e do alarmismo patrocinamos exatamente o despejo, a deslocalização, a exclusão, não é? De recursos, o capturar recursos que são dos outros. É uma vergonha o que está a passar em Portugal com a compra de terras. O que está a passar com os chineses que estão a comprar terras em todo o planeta, terras de qualidade. Vejam a pressão que está a haver sobre as pequenas terras no nosso país.
vai ser uma corrida, nem dizer isto que é perigoso, mas pronto, está a haver uma corrida, isto é, hoje as terras não valem nada, se não perceber. E esta desinflação tem esse efeito, cá está o tal risco. Não é? Nós criamos isto é, estamos num processo de desinflação e este processo tem um objetivo, que é exatamente reduzir o património a zero, para se comprar muito barato. E esta gente está a fazer exatamente isso. Eu compro um hectare por 1.500 euros de novo. Antigamente precisava de 2.000 contos ou mais. Hoje compramos um hectare por 1.500 euros, mas daqui a uns tempos vai ser muito mais barato. E quando eles chegar ao ponto mesmo da cota, mesmo de base, essa gente vai comprar. Os chineses e outros tais vão comprar e vai haver aqui vai haver um capturar aquilo que se fez no século XIX com os baldios, com as terras comunais. Nós urgentemente necessitávamos, até para a questão ambiental, de recuperar os direitos comunais. O solo tem que ser um bem comunal e não está a ser. Esta é a grande discussão que temos que fazer para a questão ambiental e para a questão social. Mas esse é um modelo de sociedade que hoje é quase impossível referir, porque estamos numa religião de tal modo, falo da religião no sentido do Oliver Benjamin, do capital, que quem defira disso, digamos, é quase um herege e fica excluído do debate social. Bom, isso que me perturba. Mas é a questão que levantou do discurso. Bom, é que discursos da libertação ainda vão haver, mas o discurso do poder ou da situação, esse discurso não existe propriamente. O que nos dizem que existe é uma espécie de são processos. São processos. Os chineses estão dentro desses processos e estas questões das compras de terra vão entrar em processos. Elas não são justificadas ideologicamente. Portanto, este devir processual do discurso, não é que me parece preocupante, não é? Que não haja discurso ou contra-discurso, mas que há uma espécie, a questão da religião benjaminiana é essa, não é? Uma espécie de processo, de acontecimento que rola por si mesmo, não é? Veja-se o que acontece com a Grécia neste momento. Qual é o discurso que se opõe às pretensões iniciais da Grécia? Nenhum. Se pode ver, não há discurso contra as pretensões iniciais da Grécia. O que há é uma espécie de defesa de mecanismos financeiros. Até propriedade. Não há um discurso que se opõe ideologicamente ao discurso grego, que tem elementos ideológicos, evidentemente. Mas qual é o contra-discurso ideológico? Nenhum. A comunidade europeia transformou-se nesse sistema que substitui o discurso. Quer dizer, a comunidade europeia conseguiu ultrapassar os Estados Unidos de alguma forma nessa tecnificação da organização política. Que é trágico. Não, só para ter uma ideia da Grécia. Na Grécia, por exemplo, a pressão que está a haver pela Troika, através dos IMIs e de outras coisas, para transformar para os preços de propriedade virem mesmo para. Pronto, isto em Portugal está acontecendo mesmo. Reparem, por exemplo, quanto mais desce o juro, mais sobe a propriedade, já repararam? Onde existem as mais-valias. É um efeito interessante. Se for bolsa de história, vejam quanto é que custou a bolsa de história. Acabou. Ninguém lá entra, não é? Acabou a voltar do ano de capital internacional. É evidente. Portanto, como é que é possível, não é? O juro cada vez vai chamar. E é evidente que isto significa capturar o dinheiro à produção. Isto é, o dinheiro económico que gera, que produz riqueza e que dá emprego, esse dinheiro deixou de existir. Foi capturado exatamente para o imobiliário. Para o imobilizar. Está a ser totalmente deslocado. E por isso é que a banca está fora, porque a banca não tem interesse. Porque os capitais estão a ser investidos exatamente no imobilizar. Sim, nós estamos a pagar agora. Sim, também quer ter falido. São as nossas pensões, são os nossos salários, são fundos de pensões, são fundos. Quer dizer, nós estamos digamos, os particulares estão a ser chamados através de variedíssimos meios, diretos e indiretos, a financiar a compra do jogo.
E portanto, vejam, o que está a acontecer... É isso que é a crise. A crise está completamente... Aliás, os órgãos de comunicação social ao contrário. Aliás, aí há Nós ouvimos os órgãos de comunicação social neste momento estão completamente tóxicos. Do meu ponto de vista e do ponto de vista de todos. Só deixava de dizer... E aí há alguma coisa, por exemplo... A privatização da ilha. Claro, isso agora é o que ainda faltava mais. Mas vejam bem, como é que é possível? Isto é mais como privatizar realmente, quer dizer, não é? Está tudo privatizado, quer dizer, fomos privatizar o ar que a gente respeita. Revela uma debilidade dos discursos simbólicos, acho eu. Não é? Não há um discurso simbólico sobre a água. Ele está fragilizado. Só é possível dessa forma. Não é? A velha capacidade que tinham as pessoas que pensavam, o chamado pensamento, de controlar um pouco, ou julgar que controlavam um pouco a situação, através da intervenção, tipos Mozart, assim, que não comem de boa, encabeçavam uma série de manifestações, etc. Como também tem havido, de facto, quer dizer, os indignados em Espanha, as coisas do Wall Street, essas coisas. Atualmente há uma tendência muito grande para essas coisas serem folclorizadas rapidamente, transformadas em espetáculo, inclusive em espetáculo televisivo, e os órgãos de comunicação social monopolizam por completo uma versão das coisas através dos comentadores económicos, nomeadamente, e outros, todos em geral, monopolizam uma visão das coisas que é completamente errada, quer dizer, é de que nós não temos outro destino se não seguir determinadas linhas. E temos outros destinos. Eu só gostava, desculpem, eu tenho que hoje falar no mínimo possível, porque já tenho sido criticado por ocupar demasiado espaço aqui. Nenhum quem está, enfim, ligado à organização das coisas pode fazer interesse nisso. Mas, só dar 2 ou 3 pequenos testemunhos. Por exemplo, ao nível geral, eu vi uma gente no comboio, comprei há dias, eu já tenho lido alguns livros da Raquel Varela, mas eu aconselhava muitíssimo, notem, não se trata aqui de concordar ou discordar, digamos todos agora embandeirar em arco com uma determinada pessoa ou autora, é professora da Universidade Nova de Lisboa, é uma pessoa do Instituto de História Contemporânea, por acaso ao qual eu agora pertenço, mas pertence a outros sobre o grupo de património, etc., de que ela pertence a outro, mas de qualquer maneira é uma pessoa de facto que tem este livro escrito ao correr da pena, por assim dizer, que eu aconselharia profundamente para onde vai Portugal. Aconselharia profundamente, porque é um livro que nos explica estes peligros. Depois podemos estar de acordo ou não com a autora, é óbvio, porque estar de acordo com alguém inteiramente parece-me até um bocadinho índice de fraqueza mental. Mas realmente é interessante, é muito interessante ponderar as várias perspectivas. E há perspectivas totalmente diferentes daquelas que são apresentadas no nosso país, os órgãos de comunicação social, os comentadores que aparecem e por aquilo que se chamam os partidos do arco da governação. Também foi um termo absolutamente fantástico que foi inventado. Mas deixa-me só dizer, gosto de ir a Aristóteles, não é? O Aristóteles fala de uma coisa que é a praxis, não é? Aristóteles, não é? O homem da praxis. O grande problema é que nós estamos no discurso. É o livro, não vai Portugal. Isso nós já sabemos, não é? Mas só do isto. Mas bom, já tenho uma ideia disso. É que assim. Já tenho uma ideia disso. Eu se ler as farpas do ESA, é o ESA ou o Camilo, já nem sei confundo. É o Ramalho Ortigão e o Camilo. É o ESA. É o ESA e o Ramalho Ortigão. Se eu ler algumas das farpas, ele parece estar a falar de hoje, se eu esconder o título, os autores e o cérebro. Agora, eu acho que tem que haver uma coisa aqui. O diagnóstico é importantíssimo. Eu acho que o importante agora é monitorizar e praxis. Já estamos fartos de análise. Nós temos é que ter duas ações. Isto é uma espécie de agenda, não é? Mas praxis por quem e para quem? Não, o indivíduo tem que, outra vez, capturar o indivíduo. Somos nós. O indivíduo, o ator. O ator. Nós temos que capturar o nosso poder. Nós alienamos o nosso poder. Nós transformamos, sabe o quê? Nós transformamos num pagador de impostos. Claro. E nós temos direitos, nós temos que reivindicar. Mas junto de quem? O problema é este. O indivíduo, como é que universaliza, como é que o indivíduo, o singular, se universaliza? Como é que ele aparece como elemento universalizável? Esse é que é o ponto. Isto é, generalizável.
possa, evidentemente, reivindicar qualquer coisa que não seja só para ele. Só uma coisa interessante. Deixa-me fazer uma coisinha curta. Eu não vou monopolizar nada, porque eu tenho estado aqui caladinho. Enfim, não sei se o Jorge também veio de Lisboa. Eu vim de Lisboa. É uma sensação, não é? Viemos os dois. Viemos os dois. Está certo. Você regressou. E eu sinto uma grande perda por já não ter aqui em casa. Já está até o ovo. Agora estou a passar a parte emocional. Já está no discurso. Porto foi a minha casa desde 1975. Continuou porque eu venho cá constantemente. Mas quer dizer, não é a mesma coisa. Mas isto era sobre a questão do lugar e do espaço, mas eu não vou. Eu só queria dizer assim, uma coisa muito específica que vem ao encontro do problema do concreto para o qual o Fernando está a chamar a atenção. Eu agora vivo em Loures. E em Loures, a Câmara de Loures, que é uma Câmara de CPU, pronto, isso não interessa, está a fazer uma coisa que chama-se Loures em Congresso. E com várias sessões, umas nas escolas, outras nos sítios, não é? E no outro dia houve uma ação que eu fui, que eu gostei muito, porque me deu mais consciência do local onde estou a viver neste momento. Eu já fui várias coisas, já fui à Alfacinha, depois fui para Angola, depois vim para o Porto e fui tripeiro, e fiquei tripeiro parece que fui para toda a vida, mas agora também sou lourense. Até durante um certo tempo nem sabia que se chamava assim. E realmente estou a tentar perceber os problemas daquela chamada cultura saloia, porque eles têm mesmo aquela reivindicação. E uma das coisas ali que há extraordinária é a várzea. A várzea, que não é a única na zona, há a várzea de Polares, há várias ali, e há outras no país, por exemplo. A determinada altura, não é? Quando houve o processo, o que é que sofrem estas periferias urbanas, aqui no Porto também, não é? Sofrem um processo, sofreram na altura, não é? Do crédito e da habitação, dos construtores civis e dessa coisa toda, sofreram uma invasão massiva de habitação, que naquele caso chegou a ocupar uma parte das terras mais preciosas da zona para a agricultura, terras de primeira qualidade, quer terras de várzea propriamente ditas alagadas, alagadiças, mesmo na base onde passou o Trancão, não é? São muito boas. Já desde o tempo dos nossos reis tinham ali propriedades e quintas por toda a parte, e há imensa gente rica que ainda tem ali quintas, portanto é uma paisagem em Patchwork, onde há bairros tipo Santo António dos Cavaleiros, onde de facto até eu vivo, não vivo na parte pior, vivo na parte melhor, mas não deixo de viver num bairro de Santo António dos Cavaleiros que tem o prestígio de ser, ou o mau prestígio de ser um bairro horrível. E a urbanização daquilo é uma coisa horrível. Eles invadiram a várzea, ou os das terras de barro, que são muito produtivas, são as do Banco Basáltico da zona de Lisboa, com, por exemplo, o bairro do Infantado, que é enorme e que está meio construído e meio construído, em que há certos prédios que estão com risco de desabar. Há um amigo meu, que é pessoas de uma classe média, mais gente, que efetivamente compram um andar num sítio em que o prédio ao lado, de vez em quando, cai lá um pedaço de. Já caiu na varanda uma pedra, ou um pedaço de cimento da casa ao lado, essa situação. Quer dizer, portanto, há toda uma área imensa, que eu já fotografei, que é coisíssima, que já tinha ruas, já tinha eletrificação, já está toda. Só que não foi construído porque aquela empresa simplesmente faliu. E o centro comercial de Loures Shopping está instalado em plena várzea. O Lidl foi instalado em cima de um vicus romano. Um vicus romano. Quer dizer, isto é milhares de casos. Mas só para dizer, um caso concreto daquela zona, onde as pessoas até têm a intenção de planear, de ordenar, etc., desde os anos 50, que há planos de ordenamento do território, feitos no papel, perfeitos, foram depois acompanhando a situação, e o que é que se verifica? Que os privados, quer os privados de classe superior, que fazem aquilo que muitas vezes bem entendem, por meios que, enfim, isto está a gravar, não vale a pena gravar isto, quer a habitação clandestina, que invadiu toda a parte superior da várzea, quer dizer, as colinas, não é? E a habitação clandestina é essa, que depois se torna, digamos, um construído inamovível. Portanto, torna-se, digamos, teve algumas portas, fez um bom trabalho, mas teve também, já agora, até por acaso foi este mesmo caderno que apontei, umas outras pessoas de muito interesse, uma pessoa que gostei muito de ouvir, uma senhora que percebe imenso destas coisas, que é a arquiteta Manuela Raposo de Magalhães, não é?
E também um professor de Coimbra, que perdão, eu tinha isto aqui apontado, eu digo já, alguns não portas. Coimbra lá, Não, um professor de Coimbra, também há Aveiro, com certeza, gente muito Não, ele vai dar. não sei se é natural Aveiro, mas é o professor Jorge Carvalho. Mas foi indicado e depois eu fui ver o currículo dele, porque eu não conheço. Eu aprendi numa tarde imenso sobre a região onde eu vivo. E o que é a especulação que houve sobre aquela região. Mas agora vou fazer... E do ponto de vista arqueológico, então, não é? Porque houve uma componente que eu estive para intervir, mas como não sou realizado na matéria, calei-me. E fez bem, sabe porquê? Fez bem, sabe porquê? É o professor Jorge Carvalho. O professor Jorge Carvalho. E aqui é que está o tal discurso, que é primeiro. O professor Jorge Carvalho é o autor. Para o que eu vou dizer é verdade. O professor Jorge Carvalho é o responsável pelas alterações perversas da Lei de Solos de 76 e do PNPOC, do Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial, que permitiu retirar a programação e a monitorização, juntamente com o professor Serrano, o secretário de Estado do Ambiente e Urbanismo, do governo Sócrates sobre terras, não é? Retirar exatamente do Plano Nacional de Política de Desenvolvimento Territorial, PNPOC, os instrumentos de monitorização, de avaliação e de financiamento. E, portanto, quando se retiram estes três instrumentos, aquilo que temos é um romance. E é um romance muito bonito. E, portanto, aquilo que é perigoso nos dias de hoje, eu acho interessante porque comprei uma revista um destes dias, francesa, e vinha no abstrato em baixo, uma coisa muito gira, que dizia o interesse de cada um dos investigadores. O que era giro, isto é, cada investigador dizia o título académico e depois por baixo dizia uma coisa gira que era o que é que cada um fazia e quem é que os pagava. O que era giro, porque assim o indivíduo sabe com quem está a falar. Eu estou a ler o texto e digo, mas este gajo é pago pela Nestlé. Cuidado, não é? Pronto, e portanto, o grande problema hoje na academia é que esta gente fez o escolar, na realidade. Foi extremamente perverso. Repare, uma coisa, eu, na minha genuidade, isto às vezes é um bocado estúpido, não é? Claro. Vou interromper, eu era assim, mas o que é que esta gente tem? Conta a reserva agrícola nacional, conta a ganho, não é? E a reserva ecológica. A reserva ecológica é um bocadinho mais complicada, quando tem a rede natura, não é? E entrar é um bocadinho mais complicado. Mas porquê é que eles não gostam da reserva agrícola? E um dia um amigo meu disse uma coisa, isso não serve. Isto é muito simples. É que se for os terrenos que estejam na área expectante do urbano, eles já estão valorizados com as mais-valias. E a reserva agrícola não tem valor económico, está distante e é agrícola, ali não se pode construir. E, portanto, os indivíduos invadem o espaço agrícola, porque aí eles são as mais-valias todas. E por isso, vejam só, a área de construção no nosso país urbano, estamos a falar de 37, a mais de 37% de construção nova, foi toda em reserva agrícola. E 18% em reserva agrícola de classe A. Esta é que é a tragédia ambiental. O que é a tragédia ambiental? O problema é que são exatamente os homens da ciência, e isto é que é grave, são os homens da ciência que fazem os instrumentos que os constroem, e mais do que isso, e os que os patrocinam com todos os tipos. Mas às vezes também há aquilo que eu estava a referir há pouco, que houve ordenamento. Esta professora referiu vários momentos de ordenamento em que foi acompanhado cientificamente e planeado o que é que devia ser reservado para a agricultura, devia ser reservado para a habitação, etc. E tudo isso foi desrespeitado completamente, nomeadamente por essas duas forças, que é a força dos construtores civis, que tem uma força enorme, a força dos centros comerciais de grande tamanho, como aliás aqui no Porto está também, tem uma cintura de centros comerciais, e todos nós vamos aos centros comerciais, mas na verdade isso já não se faz em parte nenhuma do mundo neste momento. Estes mega centros comerciais, há um, aliás, faliram agora recentemente vários do grupo Dolce Vita, mas ainda existe lá naquela zona onde eu vivo,
para ali, para perto de Lisboa, um Dolce Vita, que é uma coisa que acho que é o melhor da Europa. Eu não sei se Isto não se faz em parte nenhuma. Não sei se o senhor E tem. muitas vezes vêm a ser feitos, peço desculpa, vêm a ser feitos em cima dos terrenos férteis que davam para produzir aquilo que, no fundo, não é, nós vivemos, nós precisamos de produtos frescos juntos das grandes cidades e não vindos de alfaces de Bruxelas ou Pois é, mas o professor, veja o Douro, eu não sei se o professor tem dado sobre isso, veja a questão, por exemplo, o PROAC foi criado por ministro engenheiro José Sócrates. O PROAC é um plano da bacia hidrográfica de Carapateu, de Douro, em que da cota de cheia até uma cota de 500 metros, vejam só, está totalmente protegida. Mas, falando o que é que este povo fez? Se eu quiser intervir lá, quiser fazer uma construção para a família, eu posso ampliar a minha construção em até 300 metros quadrados da área de construção disponível, ou 29 ou 30% do que está lá construído. Mas depois acontece uma coisa. O que é que isto levou? Levou a que as propriedades descessem o preço, isto é, quem tinha proprietários viram o imobiliário que tinham descer, e de um para o outro entraram as pessoas com os PIN, até com os PIN Plus, e os PIN Plus começaram a comprar hectares e hectares e hectares, e que depois, com o patrocínio da CCRN e do governo, conseguiram criar projetos de valor acrescentado e de interesse nacional. Então, assistimos àquilo que é a vergonha do nível, que é a construção de hotéis sem o mínimo de escala, criando fenómenos de grande entropia territorial, ecológica, social, ambiental. É ir à pala, ao Porto Antigo, e ver o que é que se faz. Eu nunca me esqueço, fui convidado para fazer, juntamente com a minha equipa, na zona da rede, um grande projeto para o Mário Ferreira. Recusámos porque era tudo ilegal. Ele conseguiu reunir toda a gente, não fez o projeto, depois ele precisou-se que os barcos hotéis davam mais dinheiro, que agora o Ferreira, e na realidade o risco muitas vezes é exatamente para diminuir os ativos e introduzir os capitais exógenos estranhos. E, portanto, na realidade, o poder político e os académicos, muitos deles, estão a patrocinar esta situação. Vocês importam-se que eu agora peço ao grande favor, em primeiro lugar, em nome da Associação, agradecer a enorme generosidade com que vieram aqui e penso que tivemos uma sessão bastante interessante e produtiva e, enfim, voltamos em outubro com novos temas. Muito obrigado a todos. Obrigado.